E nesse vídeo você vai ver os episódios mais assustadores de Bob Esponja. Se tem uma coisa que a gente ama em Bob Esponja, é o seu humor e os momentos divertidos. Mas e quando o desenho resolve dar uma virada para o terror? Pois é, tem uns episódios bem bizarros e que até hoje deixam muita gente desconfortável. Então hoje eu trouxe uma lista com os episódios mais creepy do Bob Esponja. E antes de começar, eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, comenta aí abaixo se você já assistiu algum desses episódios de Bob Esponja. E é isso, vamos lá. O primeiro episódio é o Turno da Noite, temporada 2, episódio 16. Esse episódio aqui é um clássico e pessoalmente é um dos meus episódios favoritos. Bob Esponja e o Lula Molusco estão trabalhando no turno da noite no Siri Cascudo. E então o Lula Molusco decide contar uma história macabra sobre um tal de Zé do Picadinho. Só que do nada coisas estranhas começam a acontecer de verdade. Luzes piscando, telefone tocando sozinho e os dois vão ficando cada vez mais paranoicos. Esse clima sombrio e o suspense fazem desse episódio um dos mais assustadores de toda a série, com certeza. Rock Bottom, temporada 1, episódio 17. Esse episódio aqui, ele é muito estranho. Bob Esponja ele perde o ônibus e acaba preso em um lugar bizarro chamado Bottom Rock. O ambiente é escuro, é totalmente sombrio, cheio de criaturas estranhas que falam de um jeito incompreensível. E o pior de tudo é que Bob Esponja tenta de todas as formas sair de lá, mas a cada tentativa ele acaba falhando, deixando um clima de desespero. E quem assistiu esse episódio quando era criança, com certeza sentiu uma angústia muito grande. A visita do Lula, temporada 6, episódio 24. Imagina você ir na casa do seu vizinho e descobrir que ele reconstruiu a sua casa nos mínimos detalhes dentro da casa dele. Pois é exatamente isso que aconteceu quando o Lula Molusco foi visitar a casa do Bob Esponja. Tudo ali é igualzinho ao quarto dele, cada móvel, cada detalhe, só que isso não é uma homenagem bonitinha, é na verdade uma coisa completamente obsessiva. Esse episódio deixa um clima muito desconfortável e a cara do Lula Molusco diz exatamente isso. Hambúrguer indigesto, temporada 3, episódio 4. Bob Esponja e o seu siriguejo acham que mataram um inspetor de saúde depois de darem a ele um hambúrguer totalmente nojento. E então os dois começam a tentar esconder o corpo desse cara. Esse episódio tem um tipo de humor bem sombrio e os dois passam o tempo inteiro paranoicos tentando evitar que descubram que eles fizeram isso com o inspetor. Para o desenho infantil, esse episódio é muito macabro. A Farpa, temporada 6, episódio 2. Esse é um dos episódios mais nojentos de todos os episódios do Bob Esponja. O Bob Esponja machuca o dedo e ao invés de melhorar, a ferida dele vai ficando cada vez mais nojenta e tem várias cenas de close mostrando a farpa cheia de pus e sujeira. E isso só vai ficando pior. Então esse episódio é muito grotesco, cara. E realmente você sente muito nojo de assistir a esse episódio. Fungo Entre Nós, temporada 5, episódio 6. Esse aqui é um daqueles episódios que você fica aflito só de lembrar. Bob Esponja ele pega um fungo estranho que começa a se espalhar pelo corpo dele de um jeito muito sinistro. Ele tenta ignorar isso, porém a coisa só piora, até que o fungo toma conta dele completamente. O visual é nojento e a ideia de uma doença se espalhando sem controle dá um tom muito perturbador para esse episódio. Bob Esponja Medroso, temporada 1, episódio 13. Esse é um episódio especial de Halloween. Bob Esponja ele quer ser mais assustador, então ele decide se fantasiar de holandês voador. Só que essa fantasia dele é ridícula e todo mundo, ao invés de ficar com medo, acha isso engraçado. Porém o pior acontece no final. Ele pede pro Patrick raspar todo o corpo dele. E então, o resultado final é esse daí, ou seja, totalmente bizarro. Lula, Bob, Tentáculo, Calça, temporada 4, episódio 24. Esse episódio aqui fica bem no estilo experimento científico que deu errado. Durante um teste de teletransporte, o Bob Esponja e o Lula Molusco acabam se fundindo em um só corpo. E o resultado é um monstro bizarro com duas cabeças, vários braços e movimentos muito estranhos.
A mistura desses dois personagens é muito desconfortável de assistir, e o desespero do Lula Molusco ao perceber que está preso com o Bob Esponja dessa maneira só piora o clima esquisito do episódio. Esse episódio parece um daqueles tipos de sonhos ruins. Lula Molusco entra em um armário e acaba indo parar em um mundo completamente surreal e sem lógica. Ele vê versões distorcidas de si mesmo, lugares que desafiam a gravidade e situações que não fazem nenhum sentido. O episódio inteiro parece uma daquelas experiências de um tipo de pesadelo em que tudo está fora do lugar e nada faz sentido, o que torna esse episódio muito estranho. SB-129, temporada 1, episódio 14. Esse com certeza, pra mim, é um dos melhores episódios de Bob Esponja e também um dos mais assustadores. O Lula Molusco fica preso no freezer do Siri Cascudo e acorda no futuro, onde tudo está frio, vazio e sombrio. Ele encontra versões robóticas do Bob Esponja e do Patrick, porém o pior acontece depois, porque ele continua viajando no tempo e acaba em um espaço totalmente vazio, onde não existe nada além dele mesmo em um eco infinito. A ideia de estar preso no nada para sempre é muito aterrorizante, cara. E o episódio transmite esse desespero de um jeito muito bom. Planeta das Águas Vivas, temporada 8, episódio 10. Aqui temos um verdadeiro episódio de invasão alienígena. Águas vivas misteriosas começam a dominar os moradores da Fenda do Biquíni, transformando todos em cópias sem emoções, com olhos vazios e um comportamento totalmente robótico. Bob Esponja descobre um ninho onde os verdadeiros habitantes estão presos e tenta salvar a cidade antes que seja tarde demais. Esse episódio tem um clima muito parecido com um filme de terror, e essa ideia de todo mundo ser substituído por clones sem nenhum tipo de alma, digamos, realmente dá muito medo. Você está feliz agora? Temporada 8, episódio 18. Esse daqui é um dos episódios mais sombrios da série, e não é por causa de monstros ou qualquer outra coisa assim, mas sim por causa da depressão do Lula Molusco. Depois de perceber que ele nunca teve um momento feliz na vida, ele cai em uma tristeza profunda e passa o episódio inteiro tentando encontrar algo que o faça feliz. Porém, ele não tem sucesso nisso. E o tom desse episódio é muito pesado. Inclusive tem cenas que sugerem que ele pode estar pensando em desistir da própria vida. É uma coisa muito sinistra. E esse episódio fez com que muitos fãs ficassem chocados de certa forma com o nível de escuridão, de coisa sombria que o Bob Esponja conseguiu alcançar nesse episódio. E aí, qual desses episódios mais mexeu com você? Tem algum outro que te deu arrepios e que ficou de fora dessa lista? Se sim, comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima.